Graças e paz, irmãos. Bênção. Louvado seja Deus pela oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor. Ganhei aqui um livro do meu presbítero ali, Adilson. Eu escalei ele hoje, aí ele me deu um livro. Tô brincando, já estava escalado antes. Hã? Ah, beleza. Amém. Louvado seja Deus, irmãos, pela oportunidade que o Senhor sempre nos dá de compartilhar com vocês a palavra de Deus. Ontem nós tivemos aqui um culto de entrega da nossa viagem missionária, né? Vieram poucos missionários, aqueles que vão viajar, e quem estava escalado hoje era Eric para pregar. Mas ontem Deus disse: olha, eu quero que você repita o sermão para amanhã. E eu disse: amém, sim. Então vamos. A palavra que eu trouxe ontem, Deus ele quer falar para toda a igreja hoje também. E é o tipo de sermão que eu gosto. O sermão que eu mais gosto, irmãos, é o sermão que a gente faz, aquele sermão evangelístico, né? Porque quando a gente está lá no campo, lá na Serra do Araripe, lá na Serra da Rancharia, nas viagens missionárias, que a gente prega com o objetivo de explanar o plano de salvação na vida daquelas pessoas que estão perdidas. Esse tipo de mensagem, esse tipo de culto é o culto que mais eu tenho paixão por fazer. E o segundo tipo de sermão que eu mais gosto de fazer é o sermão que fala sobre missões, que busca alcançar, levantar, sacudir, mexer no coração do crente para que ele possa se levantar do seu lugar e ter uma vida missionária onde que ele estiver. O texto, irmãos, que nós vamos ler está lá em João capítulo 4. João capítulo 4, que é o texto que fala da mulher samaritana, um texto muito conhecido de vocês. João capítulo 4 é a história da mulher samaritana. Todo o texto é maravilhoso. A gente não vai ler todo o texto, não. Eu vou dar uma passada em alguns versículos, mas a gente vai ler a partir do versículo 25 até o versículo 38. 25 a 38. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado:
um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, e outros trabalharam, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, que a tua palavra tão rica e poderosa, ela é capaz de transformar a nossa vida e nosso coração. Mas para isso, Senhor, precisamos da ajuda do teu Espírito Santo, porque o nosso coração é duro, ó Pai. O nosso coração é teimoso. Nosso coração é um coração muitas vezes endurecido pelo pecado, pelas coisas desse mundo, pelos fascínios desse mundo. Muitas vezes a gente perde o foco, perde a visão, perdemos a noção daquilo para o qual o Senhor nos chamou. Nos deixamos nos ludibriar, nos encantamos pelas coisas dessa vida, esquecemos a principal. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor então com o teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, faça o nosso coração queimar, ó Pai. Que ninguém aqui saia nessa noite sem ter o coração queimando de desejo de fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fazer viagem missionária não é fácil não, viu? Nunca foi fácil e nunca vai ser. Eu já perdi as contas de quantas viagens eu já fiz. Eu completei esse ano 10 anos de ordenado, né? Em 10 anos já deve ter tido umas 15. Mas antes de ser ordenado, ainda na Igreja da Madalena, com os Oris, algumas pessoas aqui já foram o antigo Ori, né? Que estão tentando resgatar e ressuscitar o Ori, que é a Operação Resgate. Já tem, acho que tem talvez mais uns 15. Então eu acho que eu já fiz, na verdade, umas 30 viagens. E nunca foi fácil, nunca foi fácil. Ontem eu estava conversando com uma das meninas que vai viajar, e ela contando do desejo dela de retomar o Ori lá na Igreja da Madalena, porque por alguns motivos eles pararam de fazer, mas pastor, é tão difícil. Minha filha, nunca foi fácil, e nunca vai ser, porque fazer missões, irmãos, sempre é difícil, e por incrível que pareça, é um paradoxo, mas é desse jeito. Na igreja também não é fácil convencer, entre aspas, os crentes que eles têm que pregar o evangelho, que não é algo opcional, que não é algo que você faz se quiser, não, é um mandamento do Senhor. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não é algo que você faz se você quiser, é algo que você tem por obrigação, como um cristão, fazer. Mas como é difícil. O próprio Jesus falou assim: orem para que o Senhor da seara mande trabalhadores para a sua seara. Sabe? Como é que é incrível como temos que estar orando e pedindo a Deus por pessoas. Ano passado nós viajamos com 34 pessoas. Alguns desses 34, na verdade, acho que foram 29 ou 30, porque tinha uns 4 que já eram da Missão Amai e que entraram na equipe, mas eles já fazem isso, eles já são da equipe da Amai. A Amai é a base, onde tem a igrejinha e tem toda a estrutura para que a gente vai dormir, a gente vai se alimentar, lá na Serra da Rancharia. Quem foi sabe como é. E então essas 4 irmãs já são da equipe, não, viajando de Recife, ou seja, fora essas 4 irmãs, foram mais ou menos 30. E esse ano eu tenho impressão, a gente nunca sabe o número certo, é incrível que a gente só vai descobrir o número de pessoas corretas que vai viajar no dia, e eu já me acostumei com isso, tá certo? Porque entra 1, sai 2, entra 3, sai 4, e você acha que ia com uma equipe, daqui a pouco a equipe é totalmente diferente, e eu já me acostumei com isso, e já aprendi a não esquentar, né? Tem a questão financeira também. Eu já aprendi também que o Senhor é quem está mais preocupado do que eu com a questão financeira. Então, eu já, depois dessas tantas viagens missionárias, muitas delas liderando, eu aprendi que não precisamos nos aperrear, nem com o número de pessoas que vai, nem com a questão financeira. Claro que quando vai mais gente, a tendência do nosso coração é se alegrar. Claro,
ou você tem uma equipe grande de pessoas para distribuir, para mandar o povo andar e alcançar mais casas, a gente se alegra, se anima, um ônibus cheio, como é maravilhoso, irmãos. Quando vai um grupo menorzinho, né? E aí você diz, meu Deus, fica meio apreensivo. Mas até nisso, Deus também usa, Deus também faz a sua obra com aqueles que vão. Aqui nesse texto é muito interessante que Jesus, ele de forma intencional, eu fiz o primeiro estudo para a equipe que vai viajar na semana passada, lá no Vasco da Gama, e eu falei sobre o método de Jesus de evangelizar. O método de Jesus de evangelizar, a primeira coisa é intencional. Ele faz as coisas não por acaso, se surgir, se aparecer alguém, eu falo. Não, ele tinha uma intenção e ele sabia o que ia acontecer. Ele decide sair da Galileia para a Judeia, mas se você conhece o mapa de Israel, entre a Galileia e a Judeia tem o quê? Samaria. E todo mundo sabe que os judeus, eles não se dão com os samaritanos. Até a mulher samaritana fala isso. Por que tu me pedes água? Tu não sabes que os judeus não se dão com os samaritanos? É como se fossem, irmãos, os samaritanos eram pessoas, eram judeus misturados, digamos assim. Porque no período em que Samaria foi levada ao cativeiro, então Nabucodonosor colocou um rei não judeu, não hebreu, para governar Samaria. E o cara era ímpio total. E na sua impiedade, ele introduziu o culto aos deuses pagãos em Samaria e era algo natural. Então, alguns que ficaram em Samaria já estava indo porque tinha pecado. Já tinha ido porque tinha se afastado de Deus, tinha buscado outros deuses. E quando o rei Nabucodonosor resolve repovoar Samaria, só manda idólatra para lá, pessoas que nem judeus eram. Imagine os descendentes dos samaritanos, como eles eram idólatras. Então, era um povo que era totalmente rejeitado pelos judeus. Totalmente. Esse povo aí não é crente. É como se hoje você dissesse assim, pessoas que se dizem cristãs, mas nós sabemos que não são cristãos. Como, por exemplo, os testemunhas de Jeová. Todo mundo sabe, nós cristãos sabemos que eles não são cristãos, mas se você perguntar a eles, eu sou um cristão. Eles dizem com todas as letras que são cristãos, que creem em Jesus. Mas nós sabemos que eles não são. E aí, de repente, então, quando a gente olha no testemunho de Jeová, quando bate na porta da gente, a gente já se arma para a batalha, né? A gente já se arma para debater e mostrar o verdadeiro Cristo para eles. Porque nós sabemos que eles precisam se converter. Então, o judeu olhava para o samaritano e disse, esse povo aí está perdido. E nenhum judeu passava por Samaria. Eles arrodeavam, saía até do território, passava o Rio Jordão, voltava para poder contornar Samaria. E Jesus disse, não, a gente vai por Samaria mesmo. Alguns pensaram assim, é que ele quer encurtar caminho para ser mais rápido. Não, Jesus foi lá para encontrar a mulher samaritana. Ele para ali no poço de Jacó, na hora certinha, porque ele já sabia que a mulher samaritana ia para lá buscar água. Um horário terrível, de meio-dia, e não era o horário certo, mas ela já fazia isso porque ela era totalmente rejeitada pelos próprios samaritanos, porque ela já tinha tido 5 mulheres, ou 5 maridos, o que ela tinha não era marido dela, então era alguém que era assim, desprezada pelas outras mulheres de Samaria. Então, se ela já era samaritana, já era desprezada, mas ela era uma mulher samaritana, desprezada pelas próprias samaritanas. Imagine essa mulher, na escala, digamos assim, para com Deus, teoricamente, na escala humana, ela era a pior pessoa do mundo que você pudesse imaginar. Uma samaritana que já tinha tido vários maridos, agora estava com o marido de outra mulher. Então, não era uma pessoa que, digamos assim, nós quiséssemos chegar para conversar. E um rabino como Jesus, perante o judeu, não poderia nunca conversar com uma mulher, e muito menos a samaritana, e muito menos a mulher adúltera. Mas Jesus vai lá por causa dessa mulher. Para pensar. Jesus, ele olha para aquela pessoa que está em pedaços espiritualmente, longe de Deus, em pecado.
Jesus, ele ama essa mulher de tal forma que vai para lá para falar para ela e puxa assunto com ela. Vocês conhecem a história. E ali começa aquela história: olha, dá-me de beber. Como é que tu, sendo judeu, me pede água de beber? Olha, se soubesse quem eu sou, tu que me pedirias água, tu daria água viva. E aí ele disse: dá-me dessa água, né? Para que eu não tenha mais sede. E aí Jesus então diz assim: olha, eu sou o Messias. Porque a conversa se desenvolve, ela busca adoração aqui ou acolá. Jesus, não interessa onde é a adoração. O adorador em espírito e verdade. Quando o Messias vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. Eu sou o Messias. Eu sou aquele que você tanto esperou. E ela então, quando tem aquela informação, o coração dela deve ter palpitado. Ela encosta o cântaro dela ali. Veja, ela foi para beber água, para buscar água. Ela desiste da água, bota lá. E deve ter saído em carreira, cerca de 1 quilômetro para a cidade de Sicar. E ela vai até a cidade. Com o objetivo de quê? De chegar para as pessoas: olha, aquele que nós ouvimos falar está ali, lá fora. Ele soube tudo o que eu vivia, ele disse tudo o que eu fazia. Não é por um acaso ele, o Cristo, o Messias. Nesse intervalo de tempo que ela sai, ela está ali ainda, os discípulos tinham ido para comprar comida, voltam, encontram ele conversando, fica todo mundo desconfiado. Como é que Jesus está conversando com uma mulher samaritana, mas ninguém pergunta nada? E ali naquele momento ali, ela encosta o cântaro e vai embora. E aí ficam os discípulos com Jesus, uma fome danada, e aí vem aquela pergunta: Senhor, tu não vai comer não? Porque Jesus, nenhum momento, toca na comida. Nenhum momento ele toca na comida. Vem a pergunta: Senhor, tu não vai comer não? E a resposta de Jesus: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Perguntaram: será que essa mulher deve ter dado alguma coisa para ele comer? Eles não entenderam nada. Como sempre, irmãos, nós somos muito lentos para entender. Jesus, ele tinha uma fome que é diferente da nossa fome. Eu quero falar então, irmãos, nessa noite, sobre a visão de Jesus em relação à obra de Deus. Como é que Jesus enxergava a obra de Deus? Quando você tem algo muito importante para fazer, você se preocupa com comida. Imagine, eu dei até um exemplo ontem, imagine, vai chegando ali meio-dia, a sua mulher está grávida e ali a bolsa estoura. Você vai se lembrar de comida? Você vai se preocupar com o almoço? Ou você vai pegar a bolsa, arrumar as coisas e partir para o hospital? Ninguém lembra mais de comida, não. Quando uma criança, ela está ali, sabe que no dia vai viajar, ela quer comer, ela tem fome, ela só pensa na viagem. Aquela ansiedade. Tem coisas, irmãos, que nós consideramos tão importantes que a comida nós deixamos de forma secundária. Jesus fala aqui que ele tinha uma fome que eles não conheciam. O versículo 34 diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Enquanto os discípulos, irmãos, estavam preocupados com as coisas desse mundo, como comer e beber, e não tem nada de mais, não tem nada de errado, Jesus estava preocupado com a obra de Deus. Enquanto as necessidades básicas permeavam a cabeça dos discípulos, aquilo que tirava a fome de Jesus era fazer a obra que ele tinha recebido e realizar a vontade de Deus. Qual é a minha fome? Qual é a tua fome? O que é que permeia a minha mente e a tua mente, o meu coração e o teu coração no nosso dia a dia? O que é que nos move? O que é que nos faz acordar de manhã? O que é que nos impulsiona? Por quê? Porque nós vivemos. Qual é a sua função nessa vida? O que é que você está fazendo nesse mundo? Jesus sabia o que ele estava fazendo nesse mundo. A vontade dele era fazer a vontade do Pai. Ele era totalmente submisso ao Pai. Estava ali com um objetivo único: fazer a obra de Deus. E a obra de Deus consumia tanto o coração dele, que naquele momento ali ele ficou ansioso, digamos assim, uma ansiedade do bem, de fazer a vontade de Deus.
Ele sabia que aquela mulher ia trazer outras pessoas. E ele estava ali, eufórico, feliz da vida, porque ele ia transmitir a mensagem para aquelas pessoas que estavam tão longe de Deus, que se preocupavam na forma da adoração, se é nesse monte ou se é naquele, que se preocupavam que o Jacó era maior do que todos, preocupavam com questões religiosas, mas não entendiam a salvação em Cristo Jesus, não conheciam o Messias. E ali estava ele para falar do amor de Deus para aquelas pessoas, e agora ele estava esperando para que aquelas pessoas pudessem voltar. Irmãos, a gente tem que ficar diariamente pensando: Senhor, eu quero ser usado por Ti, Pai. Dá-me fome de pregar o Teu Evangelho, dá-me sede da Tua palavra, dá-me fome de fazer a Tua obra nesse mundo, porque nós nos perdemos, irmãos, no decorrer da nossa vida. Veja o exemplo daquela mulher. Aquela mulher, quando se converte, naquele momento que ela entendeu que aquele homem sabia tudo da vida dela, aquele homem se declara como Messias, aquele homem fala que a adoração é em espírito e em verdade, ela diz assim: esse homem é o Messias mesmo, olha, não tem como não, como é que ele sabe tudo isso? Só pode ser o Messias. Quando cai a ficha, que ela entendeu, o coração dela se encheu de alegria. Engraçado que ela agora vai para aquelas pessoas que antes ela fugia da presença daquelas pessoas, porque veja, ela estava indo para ali de meio-dia. Para quê? Para fugir da companhia das outras pessoas. Mas agora ela queria falar para as pessoas que ela tinha achado o Messias de Israel. Quando nós entendemos quem Cristo é, entendemos o que Ele veio fazer por nós, o que Ele fez por nós, a grande salvação com que Ele nos alcançou, o perdão que nós recebemos, e quando nós encontramos outra pessoa que vive da mesma forma que nós vivíamos, e eu digo assim: eu não vou falar para essa pessoa, eu não vou tentar de alguma forma mostrar para aquela pessoa que há salvação para ela também. Quando nós estamos mais preocupados conosco, irmãos, a gente deixa passar. Quando a gente está preocupado somente com o nosso ganha-pão, quando a gente está preocupado somente em arrumar a nossa casa, quando a gente está preocupado somente com as coisas dessa vida, a gente deixa passar um monte de gente na nossa frente que está cansado e sobrecarregado, que precisa ouvir a palavra de Deus, e a gente simplesmente só está olhando para nós mesmos, para as nossas dificuldades, para as nossas contas, e a gente esquece a função para a qual Deus nos colocou nesse mundo. Jesus estava focado, e nós, como os discípulos, desfocados. Jesus tinha um objetivo, e os discípulos só tinham o objetivo de comer, e nós só temos o objetivo de comer também. Nosso objetivo é só comer. Mas para pensar. A gente vive para comer, a gente trabalha para quê? Para comer e dar de comer para os nossos. É para isso que a gente vive. Os discípulos também estavam assim. Estamos iguaizinhos. Depois de mais de 2000 anos, continuamos iguaizinhos a eles. Quando Jesus disse: olha, vocês não conhecem a fome que eu tenho. Vocês não sabem, vocês não conseguem entender. Vocês só pensam nas coisas desse mundo. Vocês não sabem qual é a obra que eu vim fazer. E aquilo que realmente faz com que eu abra mão até da comida, porque eu tenho um objetivo maior. A gente não abre mão de nada, irmãos. Veja, a gente, quando tem algo para fazer, um ministério para fazer na igreja de Deus, sabe? A gente chama alguém para trabalhar em alguma coisa. A pessoa só vem se ela estiver totalmente livre, se aquilo não for atrapalhar ela em nada, se ela não for perder nada, sabe? Primeiro ele disse: olha, eita, tal dia eu não posso porque eu tenho isso. Se eu for, vai me atrapalhar. E a pessoa vai calculando. E aí, eita, realmente dá não, porque minha semana está muito lotada, não dá para fazer isso, não dá para participar daquilo, porque afinal de contas, sabe por quê, irmão? Porque nós vivemos para esse mundo.
Não dá para viajar, porque essa viagem, se eu for para ver, eu já estou já com... Sabe, eu já vou... Olha, engraçado que as outras viagens foram no São João, né? Muitos dizem, não posso não, porque no São João eu vou para tal canto, eu vou... Sabe? Gozar a vida. Se divertir. Se divertir. E diz mesmo, não, porque teve um que disse, não, porque eu vou... Meu pai tem uma casa ali em Bezerros, eu vou... Irmãos, nós não estamos preocupados com a obra de Deus. Os prazeres desse mundo tomaram conta do nosso coração como a semente que cai em meio aos espinhos, que sufocam. E o que é que sufoca, irmão? Sufoca os prazeres desse mundo. Os problemas e os prazeres que sufocam a gente e tiram a nossa visão que o nosso objetivo é fazer a vontade de Deus. Então, a primeira coisa, irmão, na visão de Jesus em relação à obra de Deus, é que a sua visão está nas coisas eternas. É fazer a vontade de Deus. Segunda coisa, irmãos, é que a visão de Jesus é que essa obra, ela é urgente. Essa obra não pode ser colocada para depois. Nós não podemos ficar adiando a obra que Deus colocou em nossas vidas. Versículo 35 vai dizer assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Irmãos, havia um ditado na época, que era isso que Jesus está dizendo aqui. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Era mais ou menos assim, alguém diz assim, rapaz, vamos fazer tal coisa? Calma, que ele tem 4 meses até a ceifa. Calma que não é agora. Calma que tem um prazo. Calma que tem um tempo. Não é desse jeito. Virou um ditado entre eles. Calma que tem 4 meses até a ceifa. Meus irmãos, vamos fazer um trabalho de evangelização? Não, calma, que tem 4 meses até a ceifa. Virou um ditado popular. Porque geralmente é isso, você planta, com 4 meses você ceifa. E normalmente quem plantava não era quem colhia. E aqui Jesus, ele olha os campos, e ali William Barclay diz que aquela região era uma das poucas regiões que eram plantios de trigo. E a plantação de trigo, quando você olha, é tudo branquinho. Tudo branquinho. E Jesus fala, quando Jesus olha, os campos já estão brancos. Mas naquele momento ali não era momento de ceifa. Ali era um momento, provavelmente o verão, não era um momento de ceifar. Ainda era um tempo de plantar. Mas eles olham os campos, estão brancos. Acho que os discípulos estavam dizendo, agora endoidou de vez, conversando com a samaritana, mandando a gente olhar os campos, não tem nada crescendo, não tem nada branco. Mas sabe o que era? Provavelmente eram já os samaritanos vindo com a mulher samaritana, vindo de Sicar, e eles usavam túnicas brancas, e ali já estavam eles tudo de branquinho assim, dando um contraste com a cor da terra, e diz, olha, os campos estão brancos para a ceifa. É urgente. Tem um filme muito antigo que conta que uma família tinha plantado trigo. E dessa plantação, o pai da família, junto com os filhos, com a esposa, né, tinha um trator, e ele era quem seria o que ia colher o fruto, colher o trigo. Porém, nesse intermédio de tempo, já chegando o tempo da colheita, o pai da família morre. E agora então, além da perda do marido, perderam também aquele que ia dirigir o trator para colher o trigo. E o trigo, irmãos, tem um prazo muito pequeno para a colheita. Se passar daquele prazo, perde-se tudo. E perdendo toda a colheita, eles estariam então arruinados financeiramente, porque todo o investimento tinha sido colocado para essa plantação de trigo. E eles passam então a orar e clamar a Deus que ajude-os a resolver esse problema. E chegando já o dia da colheita, e nada, e o trigo branquinho, pronto para ser colhido, e não tinha como fazer. Daqui a pouco, eles olham na porteira, a porteira se abre,
e entra um monte de caminhão, um monte de trator, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E eles descobrem então que os vizinhos, todos eles se juntaram e cada um decidiu dar aquele dia para fazer toda a colheita daquela família que estava em luto. E Deus então abre as portas e colhe aquele trigo como um presente, como um consolo para aquela família enlutada. Sabe, irmãos, se passar do ponto, perdeu. Sabe, tem aquela pessoa que passa na sua frente, que talvez seja a última chance que aquela pessoa tenha de ouvir o Evangelho, porque nós não sabemos, quando estamos falando com alguém, se voltaremos a vê-la. Você garante que você vai voltar a me ver depois de hoje? Quem garante aqui que estará vivo amanhã? Hoje pode ser nossa despedida. Não sabemos, irmãos. Você encontra uma pessoa, um amigo seu, ou alguém que trabalha com você diariamente. Você diz, amanhã eu falo de Jesus para ele. Eita, hoje não deu, foi muito corrido. Amanhã eu falo de Jesus para ele. Irmãos, a ceifa, o ponto da ceifa pode ter passado e você perdeu a chance. E a Bíblia diz que aquele que não pregou, que não evangelizou, vai ser cobrado do sangue daquela vida. Seremos cobrados, irmãos, por aqueles que perderam, não tiveram oportunidade, quando nós estávamos ali com ele, muitas vezes diariamente. Certa vez a gente evangelizando, nesse dia quem estava evangelizando fui eu e meu irmão Bruno, a gente estava lá em Passira, também era região de sítio, e é interessante que, eu nunca mais esqueci desse senhor, um senhorzinho já de seus 90 anos, bem velhinho, e nós saímos evangelizando, e também é sítio, né? Uma casa aqui, uma casa acolá, do jeito que a gente vai estar lá em Araripina, uma casa aqui, uma casa acolá, na Serra da Rancharia, na Serra do Navio, na Serra do Azulão, e são casas muito longe, irmãos. É muito longe, você anda 500 metros para achar uma casa. E a gente andando, evangelizou uma, evangelizou duas, e aí esse rapaz, eu acho que já deu, né, Bruno? Acho que não tem mais não. Aí a gente olhou assim, aí lá numa colina, lá embaixo, tinha uma casinha. Aí disse, ó, tem uma casinha lá embaixo, bora? Eu disse, bora. E a gente foi, tome andar, sobe, desce, chegou na casinha, quando chega lá, ainda bem que tinha, porque às vezes muitas casas não tem ninguém, mas nessa casa tinha um senhor de seus 90 anos, sozinho numa rede, nunca mais esqueci desse homem, deitado numa rede, a gente chega, e ali a gente tem a oportunidade de falar do amor de Deus na vida dele, do quanto o Senhor o amava, do perdão dos pecados dele. Ele morava com 2 filhos, os filhos saíam para trabalhar de manhã, deixavam ele só o dia inteiro, e voltavam à noite, e aquele homem já estava nos últimos momentos de sua vida. E ali ele teve a oportunidade de ouvir de Jesus. Sabe o que foi que ele fez? Ele se agarrou. Esse eu não vou perder essa oportunidade. E ali entregou a vida ao Senhor. Sabe, irmãos, eu tenho muitas outras histórias, que só quem tem essas histórias é quem vai. Quem arregaça as mangas. Quem empoeira o sapato. Quem vai até os confins da terra com o objetivo de pregar o Evangelho é quem junta histórias. Eu tenho aqui umas 50 para contar para vocês, no mínimo. E isso é maravilhoso, irmãos, porque está na frente da batalha, é no fronte da guerra que a gente vê as coisas acontecerem, a gente vê os milagres acontecerem. Eu não estou falando de cura e etc. Eu já vi cura também em campo missionário, mas não estou falando disso não. Já teve dia de a gente orar, a chuva parar na hora. Estava já pingando, já molhando todos os instrumentos montados, entre orar e a chuva parar. Mas o maior milagre, irmãos, é ver uma pessoa se entregando ao Senhor. Se entregando ao Senhor. Aquele senhor, seus 90 anos mais ou menos, hoje está na glória. Louvado seja Deus por isso. E um dia eu vou encontrar com ele novamente e dar um abraço nele. Sabe, eu acho que talvez ele comece a lembrar de mim, eu não vou nem lembrar dele. Olha, tu lembra que tu fosse com o teu irmão? Louvado seja Deus. Sabe, irmãos, é urgente. Tem muita gente já precisando ouvir porque não tem mais chance. E quando a gente vai para o sertão, irmãos, é raridade você ver alguém
um crente que saiba, que evangelize? Tem crente? Tem. Mas igrejas que não pregam o evangelho corretamente, verdadeiramente. E nós temos, e quando a gente chega, que senta, e que a gente conversa, que as pessoas abrem as portas. Você nunca teve essa experiência, você precisa ter. Se chegar na casa de alguém, a pessoa, entra meu filho, e você senta, quer um cafezinho, quer uma água, quer um docinho, pode falar, fale. A gente abre a Bíblia e a gente vai falar do amor de Cristo ali, contando todo o plano de salvação, e a pessoa diz, nunca ninguém me falou desse jeito. Nunca ninguém me explicou sobre Jesus dessa forma. Sabe, irmãos, nós temos uma responsabilidade. Nós que conhecemos a palavra, que temos a doutrina reformada, como nós temos responsabilidade de pregação do evangelho, porque muitas vezes as pessoas estão muito mal evangelizadas. Muitas vezes tem que evangelizar os crentes. Eu já cansei de evangelizar crente, porque eles não conhecem a palavra. E no sertão, irmãos, a carência é gigante. E nos sítios, então, no sítio, onde uma casa é aqui, outra casa é lá embaixo, até para o obreiro que da região é difícil de chegar, porque o campo é gigante, os trabalhadores são poucos, como sempre. Então, esses avanços missionários, irmãos, nos dão essa oportunidade de, com urgência, falar do amor de Cristo, porque é urgente. E é urgente porque, em qualquer momento, as pessoas podem ser ceifadas desse mundo. E é urgente porque o relógio do tempo de Deus, do Kairós de Deus, está se acabando. Está no finalzinho. Eu tenho plena certeza que nós seremos a geração que vai ver Jesus voltar, e nós estamos ainda adormecidos. E eu dou que está mesmo, nós não temos essa noção de urgência, não temos. Falo com convicção. Nós estamos viajando com 2 presbitérios, são 2 presbitérios. É o presbitério Capibaribe e o nosso irmão, o presbitério Pernambuco, né? Porque nós éramos um só. Há 11 anos atrás, esses presbitérios foram desmembrados, tá? Então são presbitérios irmãos, que até hoje têm relação, têm amizade, né? São presbitérios que trabalham juntos, louvado seja Deus. Eu já estive lá no outro presbitério, e Deus me usa para isso também, porque eu consigo, então, fazer parceria, principalmente na área de missões, e o outro presbitério investe. Mas, se formos somar quantos crentes tem nas duas, são mais ou menos aí, contando com congregações, devemos ter em torno de 20 igrejas e congregações, nos 2 presbitérios, somando, né? 20 a 22. E se formos pensar em termos de crente, só a primeira igreja deve ter 1.000, 1.500 membros. É isso, Adriano? 1.500, né? Nessa base. Veja, a Madalena já deve estar com 600 a 700 membros. Então, só aí já passa de 2.000 membros. Certo? Contando com as outras igrejas, são menores, mas tem muitas igrejas de 100, 150 membros. Nós temos aí, no mínimo, 3.000, 3.500 membros. Desses 3.500, vamos dizer 3.000 para arredondar. De 3.000 a gente está levando 30. Se a gente chegar em 30, eu não sei se vai chegar. Dá 0,1%, irmãos. 0,1% de crentes presbiterianos com a viagem missionária que já vem sendo divulgada há meses, com o desejo de ir para o sertão e de falar de Jesus. Por quê? Por que é tão difícil? Porque nós só pensamos em nós mesmos. Nós colocamos todos os empecilhos do mundo para não ir, ou nós cedemos a todos os empecilhos, porque os empecilhos existem para todo mundo, viu? Empecilhos não faltam. Empecilhos que muitas vezes são até justificáveis, mas são justificáveis porque nós não temos como prioridade. Imagine, vamos dar um exemplo aqui, imagine se o seu pai morasse em Araripina agora, e você sabe que seu pai já está com 90 anos, e seu pai ligasse para você assim: meu filho, eu quero que você venha aqui, porque eu quero ouvir da sua boca o Evangelho de Jesus, porque eu sei que minha vida está se acabando. O que é que você diria para o seu pai? Posso não, pai, porque eu estou trabalhando,
né? Eu tenho tanta coisa para fazer, infelizmente não vai dar para ir não. Faz o seguinte, liga no YouTube aí e bota a mensagem de Hernando Dias Lopes. É isso que a gente está fazendo, irmãos. A gente evangeliza mandando mensagem, mandando texto, mandando pregação. É assim que a gente faz hoje em dia. É colocando no status, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É assim que a gente faz para evangelizar hoje em dia. Sabe? A gente não encontra as pessoas, não marca um café, não vai com intenção, como Jesus foi com intenção para falar com a samaritana. A gente não faz isso. Não está preocupado com nada disso. O máximo que a gente faz é mandar um versículo para alguém, mandar um vídeo para alguém. O máximo, quando faz. Por quê? Porque não temos urgência. Estamos deitados eternamente em berço esplêndido, vivendo tranquilamente nossas vidas egoístas. E quem quiser que crê em Jesus, quem não quiser, vá para o inferno. Desculpa, mas é isso. Não está preocupado não. Nem ora, a gente não tem orado, a gente não ora pelos nossos familiares, nem pelos nossos familiares a gente ora. A gente nem lembra, Senhor, tem misericórdia da minha tia. E às vezes eu esqueço também. Senhor, tem misericórdia dos meus primos. A gente esquece, meu pai. Já orei tanto, chegou um ponto que eu só vou parar de orar, porque acho que não pode, irmãos, eu não posso. Porque o destino eterno desse povo é terrível. Nós não podemos parar, não podemos desistir, mas nós não temos o senso de urgência. Jesus estava dizendo aqui, olha, o tempo é hoje. Eu plantei, vocês não plantaram, quem plantou fui eu. Mas olha, o campo está vindo. E é urgente, quem vai pregar agora é vocês. Vocês vão colher esses frutos. Vocês agora vão colher esses samaritanos que estão chegando aí. Vocês vão falar para eles da salvação que há em mim. É a sua vez. E aí então, vocês dizem que falta 4 meses para a ceifa. Eu digo que tanto o que planta quanto o ceifeiro juntos vão se alegrar. Porque a plantação e a ceifa era no mesmo dia, cumprindo uma profecia, a profecia de Amós. Amós 9, versículo 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa. O que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Portanto, irmãos, a recompensa era imediata, que é a vida eterna. E o resultado é alegria. Irmãos, não tem nada que possa alegrar mais o coração de um crente quando ele prega o evangelho para alguém e é usado, você é instrumento para a salvação de alguém. Ah, é bom demais. É melhor do que gritar gol do Náutico. É bom demais, irmãos. Não tem nada nesse mundo que supere você alcançar uma vida, você poder ser instrumento de Deus para isso. E essa é a terceira coisa. A visão que Jesus tem na obra de Deus é que somos responsáveis por essa obra, somos cooperadores nessa obra. Eu acho esse ponto aqui incrível. Quando você para pensar, para avaliar, quando eu estou me sentindo mal, quando eu sei que eu falhei, que eu pequei, que eu não mereço ser um servo do Senhor, não mereço ser usado por Deus, mas é impressionante, nesses momentos eu recebo ligação, eu recebo convite, alguém fala para mim que foi uma bênção o que eu fiz, que não sei o quê, que foi resposta de oração, ou eu sou convidado para pregar em outra igreja, um culto de oração, culto de missões. Senhor, quando eu estou me sentindo pior, é quando o Senhor me chama para servi-lo, para fazer a obra dele. Nós fomos enviados, irmãos, para isso. Estamos aqui para isso. É nossa responsabilidade. Versículo 38, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, vós entrastes no seu trabalho. Irmãos, nós somos os ceifeiros que vão colher os frutos resultantes da cruz de Cristo. O Senhor Jesus plantou na sua morte e ressurreição, e nós somos aqueles que vão ceifar a obra na obra de Deus.
Lá em 1 Coríntios 3,6, diz assim: eu plantei, Apolo regou, o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Irmãos, você é um cooperador na obra de Deus. Eu estou afirmando, eu não estou perguntando. Você é um cooperador na obra de Deus. Isso é um fato. Porque não existe crente que não tenha um chamado. E todos nós temos o mesmo chamado. Talvez você diga: pastor, para você é fácil porque você tem o dom de pregar, você tem o dom de evangelizar. Eu não tenho, eu não consigo. Irmãos, não interessa, todos nós só temos um objetivo: é falar do amor de Cristo e fazer discípulos. Não tem outro. É uma missão única. Cada um com o dom que Deus deu, da sua forma, da sua capacidade, com os talentos. Amém? Mas só tem um objetivo. Quem canta e louva é para a glória de Deus. Quem toca o teclado é para a glória de Deus. É por meio da sua música alcançar corações. Quem recebe com um abraço, apertando a mão, com alegria, é para a glória de Deus. E muitas vezes fala muito mais ao coração de alguém do que uma hora de pregação. Sabe, irmãos, todos nós temos um só objetivo. Somos cooperadores. Isso eu estou afirmando. Mas agora, depois de afirmar, eu vou perguntar: você realmente tem sido um cooperador na obra de Deus? Você realmente tem se preocupado? Você vê a urgência? Você se sente responsável por isso? Ou o responsável é sempre os outros? A sua responsabilidade é somente para com sua família, para com o seu ministério, para com... Não, irmãos. Onde nós vamos, nós somos agentes. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Onde eu chegar, as pessoas têm que me reconhecer como homem de Deus. Alguém que é chamado para fazer a obra de Deus. Quando alguém tiver com um problema, elas têm que lembrar de mim e de você. Quando alguém tiver uma necessidade de receber um conselho, tem que lembrar de mim e de você. Porque nós temos que nos colocar como esses cooperadores responsáveis por fazer essa obra. Sabe, essa viagem agora de Araripina está sendo uma das mais difíceis. Até agora, né? E muitas vezes talvez você diga assim: pastor, mas eu não vou porque... Aí você diz. E eu concordo. Realmente está difícil para você. Mas você chegou e parou para perguntar ao Senhor se é a vontade dele? Ou simplesmente você se rendeu à dificuldade, ao problema, ao que... E não vai dar não. Alguém já me disse: pastor, não vou poder ir, porque tem uma viagem que eu já vou fazer com minha família, a gente vai para um hotel. Digamos que alguém diga isso. Uma pessoa disse: não, a gente está com uma viagem programada para esse feriadão, a gente vai passear em família. Amém, tudo bem, mas se Deus falar com você está disposto a abrir mão desse lazer? Pastor, eu não posso ir porque eu vou trabalhar. Amém, mas se Deus te chamar, você abre mão do seu trabalho. Mas pastor, se eu não for, eu posso ser demitido. Amém, você abre mão do seu emprego, se Deus te chamar. Às vezes, deixa, pastor, abro mão. Então mas você perguntou? Você colocou realmente, você se pôs: Senhor, eis-me aqui, é tua vontade, Senhor? Ou você simplesmente não dá não, porque tem isso, eu tenho essa responsabilidade, eu não posso por causa disso. Amém, tudo explica, tudo justifica. Mas a minha pergunta é: você se colocou como esse cooperador? Você tem o desejo de cooperar com essa obra? Você se colocou diante do Senhor: Senhor, eis-me aqui. Nem com vontade eu estou, Senhor Deus. Mas é a tua vontade, Pai. Se for a tua vontade, muda meu coração. Eu me lembro quando eu estava sendo pressionado por Deus para entrar no seminário.
e eu não queria de jeito nenhum, fugindo, acho que eu já contei isso aqui, fugindo, mas quando Deus disse, Senhor, só se o Senhor me mostrar com todas as letras, porque de vez em quando chegava alguém para mim e dizia assim, rapaz, tu devia ir para o seminário. Eu disse, tá doido não, tô fora, quero não. Alguém chega assim, pastor, eu nem seminarista não era, o cara estava me chamando de pastor. Então, mas assim, eu só vou se o Senhor falar com todas as letras. E aí esse dia chegou e Deus falou para mim que era para eu ir. A partir desse momento, irmãos, que eu não queria, fugia de todo jeito. A partir desse momento que eu me rendi à vontade de Deus, a partir daí, o meu desejo era que começasse o seminário o quanto antes. Por mim, eu já me matriculava no outro dia, já começava. Porque a partir dali, o desejo de Deus passou a ser o meu desejo. O desejo de Deus, a fome que Deus tem, a fome que Jesus tem que ser a minha fome, irmãos. Se a fome de Jesus é pregar o Evangelho nos confins da terra, eu tenho que ter essa fome também. Que a gente possa nessa noite, você possa essa noite, ter um tempo agora de oração, no qual você vai se colocar diante do Senhor. Não interessa a sua idade, não interessa o seu grau de instrução, não interessa. Você precisa perguntar ao Senhor se é a vontade dEle. E se Deus confirmar no teu coração, e aí Ele vai confirmar, sim ou não, Ele vai confirmar, Ele vai falar com você. E você vai dizer assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém. Vamos ter um tempo de oração. Eu quero que você se coloque diante do Senhor de forma sincera, que todos os empecilhos você coloque de lado agora. Você simplesmente com o seu Senhor, com o seu Salvador, você se coloque diante de Deus e pergunte se é a vontade do Senhor viajar agora, nesse final de semana próximo, na quinta-feira, para Aripina. Amém? Vamos ter um tempo de oração, ore ao Senhor e escute a voz do Senhor por um instante. Senhor nosso Deus e Pai, queremos, Pai, nesse instante nos colocar à Tua disposição, Senhor. Queremos nos colocar, Senhor, em submissão à Tua vontade. Deus, que o Senhor possa colocar em nosso coração a Tua vontade de tal forma, Senhor Deus, que nada mais se torne um empecilho. A nossa prioridade passará a ser simplesmente a Tua vontade. Mesmo que eu queira ir e o Senhor disser não, eu não irei. Mesmo que eu não queira ir, mas se o Senhor disser sim, eu irei, Senhor. Porque eu irei para onde o Senhor me mandar. Porque a minha vida é Tua. Tu me compraste. Eu não sou mais dono de mim mesmo. Eu sou Teu servo. E o servo obedece ao seu Senhor. Senhor Deus, fale com a Tua igreja. Toque nos corações. Levante, Senhor Deus, um povo que tenha um coração que arde por missões. Levante, Senhor Deus, no meio a esses dois presbitérios, igrejas, pastores que tenham um coração totalmente comprometido com Cristo e com a urgência da pregação do Evangelho até os confins da terra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, opere um milagre, porque só um avivamento da Tua parte para que isso aconteça. E é disso que nós precisamos em nosso coração, em nossos presbitérios, em nossa denominação, na igreja brasileira. Pai, faça a Tua obra em nós, conosco, por meio de nós, e nos use, onde nós estivermos, como obreiros do Senhor, porque esses são poucos. Nós queremos ser utilizados, queremos nos gastar nessa obra, em nome de Jesus. Amém. Amém.